A Fala Sagrada, Mitos e Cantos Sagrados dos Índios Guarani, por Pierre Clastres. Tradução Nícia Adam Bonatti, editora Papyrus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro aqui do canal. Muito obrigada a todos que são membros. Obrigada a todos que já ajudaram, contribuíram de alguma forma. E também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Peço também para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento, disseminação destes conteúdos, enfim, ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos eu desejo uma boa escuta. E deixo dito, caros ouvintes, que, claro, eu não sei Guarani. E então, quando houver certas palavras em Guarani, eu não saberei a pronúncia. Sinto muito, peço desculpas, mas a conta do respeito que lerei aqui, lerei da forma que me for possível estas palavras. Quem souber a pronúncia, pode colocá-las aí no comentário, enfim. Colocar de uma maneira aportuguesada, né? Mas eu peço desculpas desde já, então, porque eu não saberei pronunciar algumas coisas que estão aqui. Introdução. As belas palavras. Assim, os índios Guarani denominam as palavras que lhes servem para se dirigir a seus deuses. Bela linguagem, fala sagrada, agradável ao ouvido dos divinos, que as consideram dignas de si. Rigor de sua beleza na boca dos sacerdotes inspirados que as pronunciam, embriaguez de sua grandeza no coração dos homens e das mulheres que os escutam. Essas Nhe-e-porã, essas belas palavras, ecoam ainda nos lugares mais secretos da floresta que desde sempre abriga aqueles que, autonomeando-se Ava, os homens, se afirmam assim depositários absolutos do humano. Homens verdadeiros, portanto, e exacerbados por um orgulho heróico. Eleitos dos deuses, marcados pelo sinal do divino, esses que se dizem igualmente os Jeguacava, os adornados.
As plumas das coroas que ornam suas cabeças murmuram ao ritmo da dança celebrada em homenagem aos deuses. A coroa reproduz a chamejante cabeleira do grande deus Nhamandu. Quem são os Guarani? Da grande nação cujas tribos, na aurora do século XVI, contavam seus membros a centenas de milhares, só subsistem ruínas hoje em dia. Talvez 5 ou 6 mil índios, dispersos em minúsculas comunidades que tentam sobreviver à margem do mundo branco. Estranha a existência deles. Agricultores de queimada, a mandioca e o milho de suas plantações asseguram-lhes bem ou mal sua subsistência. E quando precisam de dinheiro, alugam seus braços aos ricos exploradores madeireiros da região. Uma vez decorrido o tempo necessário à aquisição da soma desejada, voltam silenciosamente às estreitas trilhas que se perdem no fundo da floresta. Pois a verdadeira vida dos índios Guarani desenrola-se não às margens do mundo branco, mas muito mais longe, onde continuam a reinar os antigos deuses, onde nenhum olhar profanador do estrangeiro de boca grande corre o risco de alterar a majestade dos ritos. Poucos povos testemunham uma religiosidade tão intensamente vivida, vínculos tão profundos aos cultos tradicionais, vontade tão férrea de manter em segredo a parte sagrada de seu ser. As investidas, ora mal-sucedidas, ora brutais, dos missionários opõem sempre uma recusa arrogante. Guardem seu Deus, temos os nossos. E tão potente era seu zelo em proteger de toda a conspurcação seu universo religioso, fonte e fim de sua força de viver, que até em data recente o mundo branco permanecia na total ignorância desse mundo dito selvagem, desse pensamento do qual não se sabe o que o torna mais admirável, se sua profundidade propriamente metafísica ou a suntuosa beleza da linguagem que o exprime. Para que os Guarani consentissem em abrir uma brecha nesse formidável muro de silêncio com o qual envolvem o edifício de suas crenças, e que o zelo obstinado dos missionários jamais conseguiu abalar, foi preciso que um branco soubesse merecer deles uma confiança sem restrições. Foi preciso a descoberta e a conquista de uma grande amizade, a que nasceu do encontro dos índios e do paraguaio Leon Cadogan. Amizade que o decorrer dos anos jamais enfraqueceu e que só cessou no ano passado, com a morte daquele que os Guarani chamavam de nosso verdadeiro companheiro, que tem seu lugar em nossos lares. A benevolência amigável com que nos honrava este homem de tão rara generosidade intelectual permitiu-nos o acesso aos sábios Guarani. A garantia do nome de Leon Cadogan, aliás, nem sempre era suficiente para romper sua recusa em falar. Às vezes nos foi necessário abandonar uma aldeia indígena ao fim de vários dias de espera vã, aparentemente indiferentes à nossa presença. Os Guaranis preparavam ao nosso redor uma zona de silêncio que nada os levaria a quebrar. Leon Cadogan morreu, e é provável que agora os Guarani não permitam que tão cedo um outro branco escute suas belas palavras. A substância da sociedade Guarani é o seu mundo religioso. Se o seu ancoradouro neste mundo se perder, então a sociedade se desmoronará. A relação dos Guarani com seus deuses é o que os mantém como eu coletivo, que os reúne em uma comunidade de crentes. Essa comunidade não sobreviveria um só instante à perda da crença. Os índios sabem disso. E é porque, obrigados a pactuar com o mundo branco em um trabalho episódico com vistas a arrumar um dinheiro às vezes necessário, continuam intransigentes diante de tudo o que possa ameaçar o espaço de sua fé, espaço em que se encontra integralmente restrito todo o ethos da tribo. O fato de serem impermeáveis às investidas dos missionários confere a esses índios um lugar particular no horizonte etnocida que definiu, como sabemos, o destino dos indígenas americanos. É porque uma mesma fé os reúne que os Guarani continuam como tribo. Somente sua religiosidade anima seu espírito de resistência. Mas de onde vem a potência dessa ligação com os deuses tradicionais? Onde se enraiza essa diferença que tanto distingue os Guarani dos outros índios? Quando no início do século XVI os primeiros europeus puseram os pés na América do Sul, os portugueses e franceses entre os tupis, os espanhóis entre os Guarani
encontraram essas sociedades culturalmente homogêneas, profundamente impregnadas por uma surda inquietação. De tribos em tribos, de aldeias em aldeias, erravam homens denominados carai pelos índios, que não cessavam de proclamar a necessidade de abandonar esse mundo que reputavam mal, a fim de ganhar a pátria das coisas não mortais, lugar dos deuses. Terra sem mal. Trata-se do fenômeno das migrações religiosas que lançavam milhares de índios na esteira dos carai, em uma busca apaixonada do paraíso terrestre, frequentemente do oeste para o leste, na direção do sol nascente, e às vezes no sentido inverso, na direção do sol poente. Não podemos nos deter aqui sobre a razão de ser desse profetismo tupi-guarani, de aparição bem anterior à chegada dos ocidentais. Indiquemos simplesmente que ele traduzia, no plano religioso, uma profunda crise da sociedade e que essa mesma crise estava certamente muito ligada à lenta, mas segura emergência de potências de dominação territorial. Em outros termos, a sociedade tupi-guarani, como sociedade primitiva, sociedade sem Estado, via surgir de seu seio essa coisa absolutamente nova, um poder político separado que, como tal, ameaçava deslocar a antiga ordem social e transformar radicalmente a relação entre os homens. Não se saberia explicar a aparição dos carai, os profetas, sem articular com esta outra aparição, a dos grandes Miburuvisha, os chefes. E a facilidade e o fervor com que os índios respondiam aos apelos dos primeiros revela bem a profundidade da desordem em que os mergulhava a inquietante figura dos chefes. Os profetas, de modo algum, pregavam no deserto. Esse profetismo selvagem envolvia, assim, uma significação política em sua essência, mas sua expressão religiosa e a linguagem do profeta que devem deter nossa atenção. A pregação dos carai nos séculos XV e XVI pode condensar-se em duas afirmações. O mundo tornou-se ruim demais para que se fique nele mais tempo. Devemos abandoná-lo para nos instalarmos na terra onde o mal está ausente. Ora, se compararmos o conteúdo desse antigo discurso profético com a pregação dos sábios guarani contemporâneos, percebemos que eles dizem exatamente a mesma coisa, e que as belas palavras de agora repetem a mensagem de antigamente, com uma diferença. Por não poder doravante realizar o sonho de atingir Iwi ou Ivi, creio que seja Iwi Maraei, a terra sem mal, através da migração religiosa, os índios atuais esperam que os deuses lhes falem, que os deuses lhes anunciem a vinda dos tempos das coisas não mortais, de completeza acabada, desse estado de perfeição no e através do qual os homens transcendem sua condição. Se eles não se colocam mais em marcha, permanecem à escuta dos deuses e, sem repouso, fazem ouvir as belas palavras que interrogam os divinos. Esse desejo de abandonar um mundo imperfeito jamais deixou os Guarani. Através de 4 séculos de dolorosa história, ele não cessou de inspirar os índios. Muito mais, tornou-se quase que o único eixo em torno do qual se organizam a vida e o pensamento da sociedade, a ponto de ela determinar-se claramente como comunidade religiosa. A chegada dos europeus na América, a brutalidade da conquista, o esmagamento das rebeliões indígenas, toda essa violência conjugada abreviou o livre desenvolvimento da transformação social consecutiva ao movimento profético. A migração religiosa maciça, como efeito concreto do discurso dos carai, tornou-se impossível. Fechado, consequentemente, do lado da praxis, o desejo de eternidade dos Guarani procurou seu encaminhamento no aprofundamento da palavra e extravasou-se do lado do logos. O discurso dos carai atuais permanece seguramente na linha direta do discurso profético pré-colombiano, mas toda a força do desejo que animava esses últimos voltou-se agora para a meditação. Houve, no limite, um movimento do ativismo migratório para o pensamento questionante, passagem da exterioridade do gesto concreto, da gesta religiosa, à interioridade constantemente explorada de uma sabedoria contemplativa. O desejo guarani de transcender a condição humana ultrapassou por sua vez a história e, conservando intacta sua força através do tempo, investiu totalmente no esforço do pensamento e de sua expressão falada.
Linguagem de um desejo de supra-humanidade, desejo de uma linguagem próxima da dos deuses, os sábios Guarani souberam inventar o esplendor solar das palavras dignas de serem dirigidas somente aos divinos. E que ninguém se engane, o lirismo das belas palavras designa ao mesmo tempo a eclosão de um pensamento no sentido ocidental do termo. Se compararmos o corpus mitológico dos Guarani com o de outras populações indígenas da América do Sul, ficaremos surpresos pela sua relativa pobreza. Ele se compõe essencialmente do grande mito dos gêmeos, do mito da origem do fogo e do mito do dilúvio universal. Ficamos bem distantes da alegre exuberância que marca a capacidade de invenção mitológica dos povos selvagens. Devemos então atribuir aos Guarani uma imaginação poética menos fértil? Um dom menor de criação? Não acreditamos nisso. Pensamos antes que essa diferença mitológica entre os Guarani e seus vizinhos mede exatamente a distância que separa do mito o pensamento reflexivo. Pensamos, em outros termos, que, pobres em mitos, os Guarani são ricos em pensamento, que sua pobreza em mitos resulta de uma perda consecutiva ao nascimento de seu pensamento. Desabrochado no rico solo da mitologia antiga, esse pensamento desdobra-se por si próprio, livra-se de sua terra natal. A metafísica substitui o mitológico. Se os Guarani têm menos mitos para nos contar, é porque dominam mais pensamento para nos opor. Que pensa o pensamento Guarani? Pensa o mundo e a infelicidade do mundo. Coloca a questão das causas. Por que os homens são humanos demais, hein? Ele tenta uma arqueologia do mal, quer fazer uma genealogia da infelicidade. Por que nós, belos adornados, os eleitos dos divinos, somos expostos a uma existência doente de imperfeição, de inacabamento e incompleteza? A amargura da evidência que se impõe aos pensadores Guarani, nós, que nos sabemos dignos de viver a vida dos que estão no alto, vemo-nos reduzidos a viver aquela dos animais doentes. Queremos ser deuses, e só somos homens. Objeto de nosso desejo. Iui Maraei, a terra sem mal, espaço de nossa condição. Iui Mibae Mégua, a terra má. Como isso é possível? Como poderemos reinvestir nossa verdadeira natureza, recobrar a saúde de um corpo aéreo e reconquistar nossa pátria perdida? Que nossa voz se impregne de potência e as palavras que ela pronuncia de beleza, a fim de que possa atingir os 7 firmamentos sobre os quais reina nosso Pai, Nhamandu. Essa busca perseverante às vezes conduz os sábios Guarani por estranhos caminhos. Estranhos para nós, espectadores do Ocidente, que ficamos perturbados com o eco familiar demais de tal declaração, ouvida ao acaso, que condensa a virulência de um aforismo. Um desses sábios nos contava um dia sua versão da aventura dos gêmeos. Inicialmente incomodado com a presença do gravador, pouco a pouco cessou de considerar a máquina. Sua voz tornava-se mais forte, o fluxo de sua narrativa mais articulado. E nos demos conta de que, por uma vertente muito natural entre esses pensadores indígenas, ele deixava progressivamente o terreno do mito para se abandonar a uma reflexão sobre o mito, a uma interrogação a propósito do seu sentido, a um verdadeiro trabalho de interpretação, através do qual tentava responder à questão que se colocam, até à obsessão, os Guarani. Onde está o mal? De onde vem a infelicidade? E eis o que profere em uma fresca noite de inverno, na sua floresta do Paraguai, junto a uma fogueira que atiçava pensativamente de vez em quando. As coisas em sua totalidade são uma, e para nós que não havíamos desejado isso, elas são más. Ele reunia assim o mal desse mundo ruim e a razão desse mal, a infelicidade da condição dos habitantes desse mundo e a origem de sua infelicidade. É porque a totalidade das coisas que compõem o mundo pode se dizer segundo o um, e não segundo o múltiplo, que o mal está inscrito na superfície do mundo. E quanto a nós, os adornados, não é esse mundo que desejávamos. Não somos culpados, sofremos o destino do peso do um. O mal é o um. Nossa existência está doente, ashi ou aqui, por se desenrolar sob o signo do um.
Vêm então os tempos felizes dos longos sóis eternos, a morada calma onde o ser não se diz mais segundo um, o espaço invisível dos seres dos quais se pode dizer que são ao mesmo tempo homem e deuses. Eco familiar demais, dizíamos, que faz ressoar em nossos ouvidos tal pensamento. Não reconhecemos aí, com efeito, quase até na precisão dos termos, o pensamento metafísico que, desde sua mais longínqua origem grega, anima a história do Ocidente? Em um caso e em outro, pensamento do um e do não um, pensamento do bem e do mal. Mas os sábios pré-socráticos diziam que o bem é o um, enquanto que os pensadores guarani afirmam que o um é o mal. Os textos indígenas reunidos nesta coletânea são de natureza diversa. Podem-se ler, é claro, várias versões dos principais mitos que os Guarani contam. As aventuras do Sol e Lua, os Gêmeos, o dilúvio universal que destruiu a primeira terra, a origem do fogo. Se os índios consentem muito facilmente em contar a um branco seus mitos, eles recusam, em contrapartida, de maneira mais firme, se não agressiva, como tivemos experiência pessoal, deixar entreouvir o menor fragmento do que chama as belas palavras. Lugar de um saber esotérico que descreve sucessivamente, em uma linguagem de encantamento, a gênese dos deuses, do mundo e dos homens. Textos de essência religiosa, dos quais encontraremos aqui a maior parte dos que retraçam os momentos principais da cosmogênese guarani. Retivemos, enfim, quando não eram obscuros demais, um certo número de textos enigmáticos, que pertenciam ao que gostaríamos de chamar de nível metafísico do pensamento indígena, reflexões críticas sobre os mitos, comentários livres, brilhos de uma luz sem traços. Sabe-se que quase todos os Guarani conhecem e sabem contar os mitos das tribos. Mas só uma minoria de homens sabe falar com os deuses e receber suas mensagens. Os sábios são os senhores exclusivos das belas palavras, detentores respeitados do Aranduporã, o belo saber. Fortemente codificado, esse saber só permite fracas variações de forma de um pensador a outro. É por isso que não reproduzimos a totalidade dos textos disponíveis. Eles se pareciam demais. Inversamente, no nível dos textos que dizemos metafísicos, o pensamento joga com a mais inteira liberdade. A potência de uma criação pessoal do pensador desdobra-se sem entraves, a ponto de, como observamos, uma embriaguez verbal tomar conta do orador, de quem se pode dizer, então, literalmente, não é ele que fala, mas, através dele, os deuses. Linguagem da qual nos comprazemos em imaginar o eco longínquo do discurso dos antigos profetas, sobre quem os índios diziam que eram Jara, ou Yara, os mestres das palavras. 3 fontes alimentam esta antologia. De Curte Unkel Nimuendajo, traduzimos as versões do mito dos gêmeos e do mito do dilúvio, recolhidos no início do século entre os índios Apapocuva Guarani, que habitavam o sul do Mato Grosso brasileiro. Sabemos que esse grande pesquisador de origem alemã obteve nacionalidade brasileira sob o nome que lhe atribuíram os sábios Apapocuva. Nimuendajo, palavra esplêndida que significa aquele que dispõe seu próprio espaço eterno. Com exceção desses 2 mitos Apapocuva e da versão dos gêmeos que André Tevitt anotou em meados do século XVI entre os Tupinambá do litoral brasileiro, todos os outros textos concernem aos Guarani do Paraguai e foram recolhidos por Leon Cadogan e por nós. O paciente e minucioso trabalho de Cadogan frutificou no livro que ele publicou em 1959, Aivu Rapta, O Fundamento da Linguagem Humana. É nesse conjunto de textos míticos dos Mibia Guarani que escolhemos os extratos que figuram em nosso trabalho.
Nós mesmos estivemos em aldeias Guarani durante vários meses no decorrer de uma pesquisa em 1965, tanto entre os Míbia quanto entre os vizinhos bem próximos, os Xiripa. Todos os nossos textos foram gravados em Guarani, pois os índios só falam sua própria língua. Reproduzimos aqui todos os que oferecem, em relação aos de Leon Cadogan, uma originalidade suficiente. Além de variantes dos mitos principais, podem-se ler esses textos, às vezes um pouco delirantes, que Cadogan jamais ouviu da boca dos índios e que pertencem ao campo que chamamos metafísico. E quanto à nossa tradução? Indicamos inicialmente que dispomos da versão indígena para a totalidade dos textos aqui apresentados, salvo o de Tovet. Leon Cadogan, em seu Aivo Rapta, forneceu o texto guarani e a sua versão espanhola. No Nimuendarro, transcreveu igualmente na língua dos Apapocuva os mitos que eles lhe contaram. Em 1944, um letrado paraguaio, J.F. Recalde, traduziu em espanhol o texto alemão de Nimuendarro. Ele chegou mesmo a traduzir para o Guarani do Paraguai o Guarani dos Apapocuva, o que permite de passagem notar que são tênues as diferenças linguísticas entre esses dois dialetos. E quanto aos nossos próprios textos, eles foram traduzidos com a ajuda insubstituível de Cadogan do original Guarani. Podemos, então, em cada caso, referir-nos à versão indígena. Tentamos traduzir todos esses textos a partir do Guarani, com o qual nos familiarizamos um pouco durante várias estadas no Paraguai, mas constantemente nos reportamos, é claro, à tradução espanhola, beneficiando-nos da luz de inúmeros comentários e notas com os quais Cadogan enriqueceu os textos propriamente ditos. Eu não lerei notas que estarão aqui no texto, tá? Para deixar claro. Traduzir é seguramente tentar fazer passar para um universo cultural e linguístico determinado a palavra e o espírito de textos saídos de um sistema cultural diferente, produzidos por um pensamento próprio. Quando, como nos mitos, o texto é uma narrativa de aventuras, a tradução não coloca problemas. O espírito cola-se, se assim podemos dizer, à palavra. O enigma é relativamente excluído na narração. Mais árduo e, por isso mesmo, mais apaixonante foi o trabalho de tradução dos textos religiosos. De maneira nenhuma por causa do uso constante que as belas palavras fazem de metáfora, não. Basta saber que, quando o texto fala de esqueleto da bruma, ele nomeia o cachimbo de barro onde os sábios fumam seu tabaco, que a flor do arco designa a flecha, que o nascimento de uma criança se diz uma palavra se provê de um acento. O embaraço do tradutor provém mais da dificuldade de dominar o espírito que corre secretamente sob a tranquilidade de palavra, de captar a embriaguez desse espírito que marca com seu selo todo o discurso enigmático. Leon Cadogan, incomparável conhecedor da língua e do pensamento guarani, soube, no decorrer de várias entrevistas com seus amigos indígenas, chegar o mais perto possível das belas palavras. Isso equivale a dizer que seu trabalho é exemplar. Em alguns pontos, na verdade raríssimos, nossa tradução difere da dele. Quando, por exemplo, a versão espanhola do texto que descreve a aparição do deus Nhamandu diz em el curso de sua evolución, no decorrer da sua evolução, ela traduz o termo guarani, ogueragera, que nós traduzimos por desdobrando-se a si mesmo em seu próprio desdobramento. Assim como Cadogan indica claramente em suas notas lexicológicas, o verbo gera exprime, com efeito, a ideia de desdobramento. O auxiliar ogueira indica a forma pronominal. Descrevemos dessa maneira o movimento de uma asa de pássaro se abrindo, o movimento de uma flor que desabrocha. Dá para compreender por que Cadogan traduziu como evolução, né? A palavra evolução, etimologicamente, no latim, ela literalmente significa desdobrar, abrir-se. Então, ambas as coisas aqui estão profundamente conectadas e por isso dizem respeito a um mesmo movimento. Certos os tradutores, claro. E é tal o modo de emergência do Deus,
semelhante à flor já completa em todas as suas partes, surge das trevas primordiais, sob o efeito da luz da qual ele mesmo é o portador. Não há nesse movimento precisamente uma evolução, mas a subtração progressiva à noite das partes acabadas que compõem o corpo divino. É por isso que, atendo-nos ao explícito do texto, preferimos dizer em francês que, direi eu em português, desdobrando-se a si mesmo em seu próprio desdobramento. Divergência de fraco alcance, pois só altera um pouquinho o sentido geral do texto. Convinha, apesar disso, fazer nota dessa injeção no pensamento guarani de uma categoria que dele está ausente, a da evolução, tipicamente ocidental. É precisamente o que levou Kadonga a escolher essa tradução, que lhe permitia dizer aos céticos e aos racistas: em nome de que desprezam os índios, que sabem pensar como nós, hã? Intenção das mais louváveis, claro, mas que, ocidentalizando o texto indígena, podia levar a acreditar, erradamente, em uma influência cristã que sabemos sofreram os Mibia-Guarani. Decisão deliberada, então, a nossa. Preocupados em nos distanciarmos o menos possível da palavra do texto, tentamos por isso mesmo restituir o espírito, estimando, para parafrasear uma famosa afirmação, que traduzir os Guarani é traduzi-los em Guarani. Consequentemente, tradução quase sempre literal. É assim que dizemos para Pindove, pindo azul. Pois esse é o sentido literal, e não um pindo eterno, se bem que houve o azul conota a ideia da eternidade no espírito dos índios. Fidelidade à palavra em vista de conservar o espírito, e talvez para alguns fragmentos uma aparência de obscuridade. O comentário que nesse caso faz sequência à tradução ou a precede contribuirá, esperamos, para torná-la mais clara. Eis aqui hinos e cantos, preces e mitos, textos e reflexões sobre os textos. Eis aqui as obras de um pensamento muito antigo que talvez deva a seu essencial pessimismo o ter sabido até o presente afastar sua morte. Pensamento selvagem, pensamento inelutavelmente condenado, pois ao longo do tempo os profetas calar-se-ão por falta de adornados a quem fazer ouvir a linguagem das belas palavras. Que ao menos elas sobrevivam aqui, recolhidas e transcritas com respeito igual ao dos sábios que as proferiram. Os últimos dos que foram os primeiros adornados, sem ilusão sobre seu destino, mas decididos a permanecer até o fim os eleitos dos deuses. Sentimos-nos gratos por termos podido, através deste trabalho, tornar perceptível ao leitor tudo o que encerra de poesia e de profundidade o pensamento dos índios Guarani. Primeiro, o tempo da eternidade. Aparecimento de Inhamandu, os divinos. Nosso Pai, o último, nosso Pai, o primeiro, fez com que o seu próprio corpo surgisse da noite originária, a divina planta dos pés, o pequeno traseiro redondo. No coração da noite originária ele os desdobra, desdobrando-se. Divino espelho do saber das coisas, compreensão divina de toda coisa, divinas palmas das mãos, palmas divinas de ramagens floridas. Ele os desdobra, desdobrando-se a si mesmo, Inhamandu, no coração da noite originária. No cimo da cabeça divina, as flores, as plumas que a coroam, são gotas de orvalho. Entre as flores, entre as plumas da coroa divina, o pássaro originário, Maíno, o colibri, esvoaça, adeja. Nosso Pai primeiro, seu corpo divino, ele o desdobra. Em seu próprio desdobramento, no coração do vento originário. A futura morada terrena, ele não a sabe ainda por si mesmo. A futura estada celeste, a terra futura, elas que foram desde a origem, ele não a sabe ainda por si mesmo. Maíno, faz então com que sua boca seja fresca. Maíno, alimentador divino de Amandu. Nosso Pai primeiro, Inhamandu, ainda não fez com que se desdobre em seu próprio desdobramento sua futura morada celeste. À noite, então, ele não vê, e, todavia, o sol não existe. Pois é em seu coração luminoso que ele se desdobra, em seu próprio desdobramento.
Do divino saber das coisas, Nhamandu faz um sol. Nhamandu, pai verdadeiro primeiro, habita o coração do vento originário, e aí onde ela repousa, Urucurea, a coruja, faz com que existam as trevas. Ela faz com que já se precinta o espaço tenebroso. Nhamandu, pai verdadeiro primeiro, ainda não fez com que se desdobre em seu próprio desdobramento, sua futura morada celeste. Ele ainda não fez com que se desdobre em seu próprio desdobramento a terra primeira. Ele habita o coração do vento originário. O vento originário no coração do qual nosso Pai de novo se deixa unir cada vez que volta o tempo originário, cada vez que volta o tempo originário. Terminado o tempo originário, quando a árvore Tage está florida, então o vento se converte em tempo novo. Ei-los aqui já os ventos novos, o tempo novo de coisas não mortais. Passemos à reflexão. No coração de um nada tenebroso, percorrido pelos ventos, surgiu, sem ser gerado, o Deus gerador das coisas em sua totalidade, Nhamandu. As palavras que descrevem a emergência dessa figura central no panteão guarani, pai dos primeiros deuses, pai dos últimos homens, dizem o momento inaugural da história do mundo, afirmam divinos a origem e o destino dos seres destinados à humanidade, compõem o texto fundador do pensamento mais orgulhoso. Promessa de êxtase para quem as ouve. Não é sem estremecimentos que os índios guarani põem-se à escuta de seus sábios, quando as belas palavras lembram uma vez mais aos mortais que eles são os eleitos dos divinos. No início é o Deus. Ele aparece e dilata-se, desdobra-se como uma flor que se abre à luz do sol. Mas Nhamandu é para si mesmo seu próprio sol, é ao mesmo tempo sol e flor. As metáforas que designam certas partes de seu corpo indicam claramente a referência vegetal. Mãos cujos dedos são ramagens floridas, cabeça como o cimo de uma árvore em plena floração. A ordem de aparecimento das partes do corpo não deixa, por um lado, a menor dúvida quanto à divindade dessa geração. Desdobramento que derruba exatamente a sucessão de momentos em que se reparte um nascimento humano. Inicialmente nomeada a planta dos pés como dupla raiz, apta de saída a sustentar a majestade de uma coluna que dissimula ainda a noite. Em seguida, o pequeno traseiro redondo. O termo apca designa, com efeito, um pequeno banco de madeira, geralmente zoomorfo. É irreconhecível porque é interditada a figuração do jaguar. Esse apca, destinado ao repouso dos sacerdotes e dos sábios, ocupa, não mais como objeto, mas como metáfora, um lugar decisivo no universo religioso dos Guarani. Não se diz uma criança nasce, mas alguém se provê de um assento. No caso presente, o apca, como banco, nomeia de forma metonímica a parte do corpo que nele toma lugar, o que a obstetrícia chama com efeito de assento. Desdobram-se pouco a pouco na noite, deixam-se ver as palmas das mãos e, enfim, a cabeça. Nascimento de Deus, nascimento não humano. Nhamandu, desde o primeiro instante, desdobra-se em posição ereta. Ele está de pé. Não se trata, de forma alguma, hipótese divertida, de uma constatação de diferença entre a humanidade e a animalidade, o homem sendo um animal que anda ereto. Não. É, ao contrário, questão de diferença entre o humano e o divino. Diferença que os índios guarani aspiram loucamente suprimir. Seus hinos, cantos e preces repetem até a monotonia esse pedido dirigido aos deuses. Façam-nos semelhantes a vós. Ajudem-nos a ficarmos eretos. Quando um humano fala de seu desejo de ficar ereto, à imagem de um divino, proclama seu desejo de abolir sua condição de humano, a qual se inscreve no momento do nascimento. Os Guarani não querem nascer, querem ser deuses. Há séculos, sua energia, jamais desencorajada, encaminha-se no esforço de igualarem-se aos divinos. Com efeito,
Não há vida a não ser a dos deuses. O bem viver é viver sob seu olhar, em sua vizinhança. Toda outra vida é má, é uma não-vida. Nhamandu é a vida. É o que afirma, com a obscura clareza própria de toda língua sagrada, o último parágrafo do texto. Com Nhamandu, com efeito, chega o novo tempo. Tempo dos longos sóis, dos ventos mornos e quentes da primavera e do verão. Tempos felizes que anunciam a volta do não-mortal, a volta do divino. Antes de Nhamandu, existe o vento originário, vento gelado do sul, vento da dobra e não do desdobramento. Nhamandu, o divino, Nhamandu, o vivo, afasta o vento originário, que é o sopro da morte. O novo tempo, calor e luz do meio-dia imóvel, é o tempo da eternidade, onde só as coisas não mortais encontram estada. Não há vida falsa e vida verdadeira, só existe a morte e a vida divina. Eis porque, como Nhamandu desdobrando-se, os índios Guarani aspiram a ficar eretos, que consigam. Então cessará de soprar sobre eles o vento originário que enregela os humanos demais. Fundamento da palavra: os humanos. Nhamandu, Pai verdadeiro primeiro, de sua divindade que é uma, de seu saber divino das coisas, saber que desdobra as coisas, faz com que a chama, faz com que a bruma se engendrem. Ele ergueu-se, de seu saber divino das coisas, saber que desdobra as coisas, o fundamento da palavra, ele o sabe por si mesmo. De seu saber divino das coisas, saber que desdobra as coisas, o fundamento da palavra, ele o desdobra desdobrando-se. Ele faz disso sua própria divindade, nosso Pai. A terra ainda não existe, reina a noite originária. Não há saber das coisas. O fundamento da palavra futura, ele o desdobra então. Ele faz disso sua própria divindade. Nhamandu, Pai verdadeiro primeiro. Conhecido o fundamento da palavra futura em seu divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas, ele sabe então por si mesmo a fonte do que está destinado a reunir. A terra não existe ainda. Reina a noite originária. Não há saber das coisas. Do saber que desdobra as coisas, ele sabe então por si mesmo a fonte do que está destinado a reunir. Desdobrando o fundamento da palavra futura, conhecido o que reúne, do divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas, ele faz brotar única a fonte do canto sagrado. A terra não existe ainda. Reina a noite originária. Não há saber das coisas. Ele faz brotar única a fonte do canto sagrado. Desdobrando o fundamento da palavra futura, conhecido o que reúne, aberta uma a fonte do canto sagrado, então com força seu olhar procura quem será encarregado do fundamento da palavra, do que reúne, de redizer o canto sagrado. Com força seu olhar procura, do divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas, ele fez com que surgisse o divino companheiro futuro. Com força seu olhar procura, do divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas, fez com que surgisse em Nhamandu grande coração, que ao mesmo tempo se ergue o espelho do saber das coisas. A terra ainda não existe. Reina a noite originária. Ele fez com que surgisse então Nhamandu grande coração, Pai verdadeiro das numerosas crianças que estão por vir. A isso ele destina Nhamandu grande coração. Prosseguindo, do divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas, quanto a Carai, futuro Pai verdadeiro, e Jacaíra, futuro Pai verdadeiro, e Tupã, futuro Pai verdadeiro, ele faz com que se saibam divinos. Pais verdadeiros de seus numerosos filhos que estão por vir, verdadeiros pais da palavra que habitará os numerosos filhos que estão por vir, ele faz com que se saibam divinos. Prosseguindo, Nhamandu, Pai verdadeiro, a fim de que tome lugar em face de seu coração, faz com que se saiba divina a futura mãe dos Nhamandu. Carai, Pai verdadeiro, a fim de que tome lugar em face de seu coração, faz com que se saiba divina
a futura mãe dos Carai. Já caíra pai verdadeiro do mesmo modo, a fim de que tome lugar em face de seu coração, faz com que se saiba a divina, a futura mãe dos Tupã. Encarregados do divino saber das coisas do Pai primeiro, encarregados do fundamento da palavra futura, encarregados da fonte daquilo que reúne, encarregados de dizer o canto sagrado, unidos à fonte do saber que desdobra as coisas, são assim aqueles que igualmente chamamos eminentes pais verdadeiros da palavra habitante, eminentes mães verdadeiras da palavra habitante. Passemos à reflexão. Este texto, de importância capital para a compreensão do pensamento guarani, é ao mesmo tempo o discurso de sua origem e a citação de seu destino. Se o texto precedente descreve o aparecimento do Deus, este enumera, de certa forma, os trabalhos de Inhamandu, os diferentes elementos de sua pedra filosofal, raiz e modelo de toda imagem futura. Depois da teogênese, a antropogênese. Não vendo os humanos como coisas do mundo, mas humanos como parte do divino. Inhamandu faz ser o que, constituindo os Guarani como eleitos dos deuses, a palavra, lhes garantirá ao mesmo tempo no interior da existência doente, que será a deles na morada terrena, a certeza de voltar a ser um dia o que são antecipadamente, divinos. Uma lógica rigorosa impõe ao movimento do texto o lugar exato de cada uma das sequências que o compõem. O Deus se desdobra. Ele é o começo e o fim. Seu saber sobre as coisas precede as próprias coisas. Elas são inscritas no saber que ele tem. Produtor do novo tempo, isto é, do eterno calor vital, Inhamandu faz existir as imagens desse tempo. A chama como calor e luz, a bruma como signo da chama. Haverá nesse mundo uma dupla cópia dessa bruma. De uma parte, a neblina que os primeiros longos sóis fazem surgir acima das florestas no fim do inverno. De outra parte, a fumaça do tabaco que fumam em seus cachimbos os sacerdotes e os pensadores indígenas. A fumaça de tabaco repete a bruma original e traça, elevando-se do cachimbo, o caminho que conduz o espírito para a morada dos deuses. Advém a palavra aivo. Advém a palavra aivo. Na língua dos Míbia, esse termo designa expressamente a linguagem humana. Que a palavra, como signo e substância do humano, seja de saída situada no coração da divindade do Deus, determine por si mesma a natureza e a história do humano. Os homens definem-se como tais somente na relação que, através da meditação da palavra, mantêm com os deuses. Aivo, aivo, não sei, é a substância ao mesmo tempo do divino e do humano. Os homens só podem, por conseguinte, existir segundo sua própria substância, conformando-se incessantemente à relação original que os liga aos deuses. A história dos Guarani será o esforço repetido com vistas a desdobrar sua própria natureza. Efeito concreto dessa metafísica. As grandes migrações religiosas dos antigos Tupi-Guarani, as tentativas ainda atuais dos Guarani do Paraguai para obter aguije, que é esse estado de graça que lhes permitiria aceder ao Imaraiei, a terra sem mal, onde moram os deuses. Determinada como lugar da palavra, a humanidade dos homens encontra-se então em relação imediatamente possível com a divindade dos deuses. Mas essa relação não recai sobre a relação de cada um com os deuses. Não se trata de uma relação pessoal, privada, de cada humano com o divino. É, ao contrário, como ser coletivo que os homens, os índios Guarani, afirmam e vivem a parte de divindade que contribui para construí-los, para constituí-los. Entre o eu do indivíduo e o eu dos deuses, existe a tribo. Os Guarani são os eleitos dos deuses, mas a comunidade não se reduz à simples adição dos indivíduos escolhidos pelos deuses. Eles são eleitos como membros da tribo, a qual descobre o fundamento da socialidade na consciência que tem de si mesma como lugar da palavra saída dos deuses. Na origem do tribalismo guarani encontra-se a divindade de Aivo.
O ser social da tribo enraiza-se no divino. O terceiro verso do texto marca com clareza a ideia da socialidade. Tentamos, na tradução, mostrar essa ideia através da expressão o que está destinado a reunir, sendo a palavra em guarani miboraio, que Leon Cadogan, por sua vez, traduziu como amor ao próximo, o que aqui foi traduzido como o que está destinado a reunir. No guarani vernacular, miboraio significa com efeito amor, amor profano dos homens e das mulheres por Deus, o Deus cristão, e do Deus pelos homens. Excluindo qualquer eco cristão desses textos indígenas, pensamos que o sentido original pré-cristão ou pré-colombiano de miboraio não pode ser amor. Qual é, então, o verdadeiro significado dessa palavra? Se consultarmos o primeiro e certamente o melhor dicionário guarani, o Tesouro da Língua Guarani, redigido por Ruiz de Montoya, fundador das primeiras missões jesuítas do Paraguai, na primeira metade do século XVII, percebemos que ele atribui ao termo miboraio exatamente o sentido atual: amor de Deus por suas criaturas, amor das criaturas por Deus. Esse, evidentemente, não é o sentido que envolvia essa palavra para os guarani pagãos. Os missionários adotaram o termo miboraio para exprimir a ideia cristã de amor, como tomaram o nome de Tupã, senhor da tempestade e do trovão, para dizer o nome de Deus. Tudo isso não nos esclarece a respeito do antigo sentido de miboraio, mas nos deixa tranquilamente adivinhar que esse termo pertencia à linguagem religiosa, metafísica dos Guarani, linguagem totalmente ausente do Tesouro de Montoya, ou porque os índios o esconderam dos jesuítas, ou, com mais verossimilhança, que estes o tenham banido voluntariamente de seu dicionário como linguagem do diabo, que tinham vindo combater. Dito isso, podemos admitir a hipótese de que a decisão missionária de traduzir para os índios a ideia do amor cristão por miboraio fundava-se num sentido mais ou menos vizinho desse termo, sentido que os índios mantiveram escondido. Se, consequentemente, miboraio pôde significar amai-vos uns aos outros, é porque a palavra já exprimia a ideia de solidariedade tribal. É por isso que a história da palavra e a lógica interna do texto em questão conduzem-nos a descartar a tradução de Leon Cadogan. Ela não é falsa, mas imprópria, por causa do eco cristão que faz ressoar. Esse canto, como linguagem dos homens dirigindo-se aos deuses, é sagrado. Ele define, exprime e realiza a relação entre os homens como comunidade de eleitos e a esfera do divino. O canto sagrado assegura a comunicação entre a tribo dos excelentes e o mundo dos deuses. Ele é, sobretudo, palavra, cujo movimento conduz do mesmo ao mesmo. Dos homens, enquanto região do divino, ao divino em si. Dos homens, enquanto região do divino, ao divino em si. O canto sagrado não é um ato de fé, não é um suspiro angustiado da comunidade de crentes. Nele, os homens antes afirmam o saber intransigente da sua própria divindade. Os versos que seguem descrevem o aparecimento dos deuses e deusas. Nhamandu não quer ficar só. A religião dos Guarani não é monoteísta. Ela desdobra-se em um panteão: Coração Grande, Carai, Jacaíra, Tupã, e seus homólogos femininos que podem ser ditos no singular ou no plural. Se Nhamandu, o deus principal, surge em primeiro lugar na ordem genealógica do mundo, como é normal, as outras figuras da divindade só aparecem em contrapartida depois dos humanos, não como realidade, pois a Terra ainda não existe, mas como possibilidade à qual só falta a realidade. São então sucessivamente estabelecidas a palavra como essência do humano, a sociedade dos eleitos como lugar de desdobramento dessa palavra, o canto sagrado como presença da palavra. Enfim, os deuses e deusas, pais e mães verdadeiros da palavra habitante, Nhê. Parcela de Aivo, esse termo significa palavra, mas também em nossa linguagem, alma, espírito. Nhê, Nhê, não sei, é o que constitui um humano como pessoa, o que, saído dos deuses, vem habitar o corpo destinado a ser sua moradia.
No termo do encadeamento genealógico encontramos o indivíduo, determinado enquanto tal por Nye, princípio de individuação, que fixa ao mesmo tempo a pertença da pessoa à comunidade dos quais são reunidos pela aivo. Criação da primeira terra. Nhamandu, pai verdadeiro primeiro, já conhece sua futura moradia terrena. Do divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas, ele faz com que da ponta de seu bastão insígnia a terra se vá desdobrando. A palmeira azul ele a faz surgir no futuro centro da terra. Uma outra ainda, namorada de Carai. Uma palmeira azul, namorada de Tupã. No lugar natal dos ventos bons, ele faz surgir uma palmeira azul. No lugar natal do tempo originário, ele faz surgir uma palmeira azul. É no número dos dedos de uma mão que ele faz surgir as palmeiras azuis. Nas palmeiras azuis, retém-se o leito da terra. 7 é o número do firmamento. O firmamento repousa sobre 7 colunas. As colunas são bastões insígnias. O firmamento que transborda os ventos, nosso Pai o empurra para seu lugar. Sobre 3 colunas ele o firmou inicialmente, mas o firmamento ainda se move. Também ele o apoia sobre 4 bastões insígnias. Ele encontra então seu lugar e para de mover-se. A primeira a surjar o leito da terra foi a serpente originária. Agora só existe sua imagem sobre a terra. A verdadeira serpente mora no limite do firmamento da nossa terra. Aquele que inicialmente cantou sobre o leito da terra de nosso Pai primeiro, aquele que foi o primeiro a fazer ouvir sua lamentação, foi Iripa, a cigarra, a pequena cigarra vermelha. No limite do firmamento de nosso Pai mora a cigarra originária. Agora só subsiste sua imagem sobre o leito da terra. Yamai, o girino, é o Senhor das águas, aquele que faz as águas. Aquele que existe sobre nossa terra não é mais o verdadeiro. No limite do firmamento de nosso Pai mora o verdadeiro. Agora só subsiste sua imagem sobre nossa terra. Quando nosso Pai fez a terra, por todos os lados estendia-se a floresta. Savanas não existiam de modo algum. É porque, com vistas a abrir os espaços das savanas, ele enviou o tuco de grito agudo, o gafanhoto verde. E em todos os lugares onde ele plantava seu dardo, desabrochavam os espaços de relva. Então somente se estenderam as savanas. E Tuco celebrava-as com seu grito agudo. No limite do firmamento de nosso Pai mora o verdadeiro Tuco. Agora só subsiste sua imagem. Quando as savanas se deixaram ver, o primeiro a deixar ouvir seu canto, o primeiro a mostrar seu contentamento foi Inambo, a perdiz vermelha. Ela, que foi a primeira a fazer ouvir seu canto sobre as savanas, mora agora no limite do firmamento de nosso Pai. A que vive sobre o leito da terra é somente sua imagem. O primeiro a ferir o leito da terra de nosso Pai foi o tatu. Ele não é o tatu verdadeiro, o que agora mora sobre nossa terra. Ele é só a imagem. Senhora das trevas, a coruja. E quanto ao nosso Pai, o sol, ele é o Senhor da aurora. Nosso Pai primeiro está em vias de aprofundar-se em sua morada celeste. Tal foi então sua palavra. Só você, Carai, Pai verdadeiro, quanto às chamas sempre renascentes, aquelas que jamais nada atingirá, aquelas que fazem com que eu me levante, quanto a elas, você fará com que seu filho seja guardião, Carai grande coração. Assim faça que ele tenha nome, Carai, Senhor das chamas. Diga-lhe, ele será o guardião das chamas destinadas a crescer. Faça que a cada novo tempo elevem-se um pouco as chamas sempre renascentes, a fim de que estejam sempre à escuta de seu murmúrio aqueles que quisemos adornar, aquelas que quisemos adornar. Prosseguindo a Jacaíra, Pai verdadeiro, veja, quanto a você, será guardião da bruma onde nascem as belas palavras, e disso que conheci por mim mesmo, faça com que seu filho seja guardião, Jacaíra grande coração. Faça com que ele tenha nome, Senhor da bruma das belas palavras. Diga-o. Prosseguindo, a Tupã, Pai verdadeiro, assim falou. Quanto a você,
Será guardião do grande mar, das ramagens do grande mar em sua totalidade. Erguendo-me, farei que para você o firmamento seja fresco. Em consequência, graças aos seus inúmeros filhos, Tupã, grande coração, essa coisa, fonte de frescor, você a enviará e tornará a enviar ainda sobre o leito da terra, em favor de nossos filhos, os bem-adornados, em favor de nossas filhas, as bem-adornadas. Sobre o leito da terra, em favor daqueles cuja cabeça está adornada, em favor daquelas cuja cabeça está adornada, Nhamandu, pai verdadeiro, está prestes a fazer terreno o belo saber. A Jacaíra, pai verdadeiro, ele dirige-se assim: faça inicialmente com que a bruma coroe a cabeça de meus filhos, a cabeça de minhas filhas. Faça com que a cada retorno do novo tempo, teu filho Jacaíra, grande coração, espalhe a bruma sobre o leito da terra. Graças a isso somente haverá para nossos filhos, haverá para nossas filhas o bem viver. Prosseguindo, e você também, Carai, pai verdadeiro, fará com que belas chamas habitem nossos filhos favorecidos, nossas filhas favorecidas. É porque você, meu filho Tupã, pai verdadeiro, quanto a essa coisa que eu quis fonte de frescor, você fará com que ela habite o coração do coração dos meus filhos. Assim, somente os inúmeros destinados a se levantarem sobre o leito da terra desejariam mesmo distanciar-se daquilo que reúne. Permanecerão naquilo que reúne. Graças somente ao que é fonte de frescor, as normas futuras daquilo que reúne não permitirão que haja calor excessivo para nossos futuros filhos favorecidos, para nossas futuras filhas favorecidas. Nhamandu, pai verdadeiro primeiro, deu seu nome aos pais verdadeiros de seus futuros filhos, aos pais verdadeiros da palavra destinada a habitar seus filhos. A cada um deles, em sua morada, disse então: essas coisas são feitas. Agora que lhes dei seus nomes, vocês, cada um em sua futura morada, quanto às normas futuras dos terrenos adornados, quanto às normas futuras das terrenas adornadas, as normas, vocês as sabem. Depois disso, ele fez murmurar o ornamento para os pais verdadeiros primeiros de seus filhos. Fez murmurar o ornamento para as mães verdadeiras primeiras de suas filhas. Com vistas ao bem viver, numerosos destinados a elevar-se sobre a terra. Passemos à reflexão. Cinco palmeiras sustentam a terra. Uma ocupa o centro e as outras encontram-se nos 4 pontos cardeais: Carai leste, Tupã oeste, Ventos bons norte, Tempo originário sul. Trata-se de palmeiras pindo, nas quais se pode subir, dado que seu tronco não tem espinhos. Elas revestem-se de grande importância econômica para os índios. Na madeira são talhados arcos, as folhas recobrem as casas, das fibras fazem-se as cordas dos arcos. O gomo terminal das árvores jovens é consumido. Essas palmeiras são azuis. Ouve. São chamadas de azuis todas as coisas e todos os seres não mortais que povoam o território celeste do divino. Por exemplo, o jaguar azul que provoca os eclipses da lua e do sol, tentando devorá-los. É sem dúvida contra o vento originário, o vento sul, que em Nhamandu deve manter os apoios dos firmamentos. O Deus confere à terra seu rosto definitivo. A serpente originária é uma serpente real muito perigosa. O fato de ser o primeiro nomeado pode ser um eco do mito cristão da serpente. Lembremos-nos, todavia, de que a serpente ocupa na mitologia indígena o lugar análogo do perigo e da morte, da sujeira. O primeiro habitante da terra, a criação do mundo aquático, criação das savanas, a floresta já estando lá ou existindo em primeiro lugar, o primeiro habitante das savanas, criação do mundo subterrâneo, o tatu perfura profundas tocas, o aparecimento da noite, o aparecimento do seu correlato, o dia. Uma vez desenhada a figura da primeira terra, Nhamandu define as funções dos deuses precedentes gerados, mais próximos dos humanos do que ele, assegurarão a permanência das representações terrestres do divino, da vida sobre a primeira terra como imagem da divindade. Carai,
chama, fogo solar, calor, renascimento regular do divino como natureza. Seu eterno retorno garante aos Guarani que os deuses não estão mortos. Jacaira. A bruma é companheira da chama, assim como a fumaça do cachimbo é companheira do tabaco consumido. A bruma de Jacaira reúne em si a substância divina do humano, as belas palavras. A bruma dos sacerdotes e dos profetas, a fumaça de seu cachimbo, permite-lhes ter acesso à bruma originária, faz com que ouçam os deuses. Tupã. Ao inverso de Carai, reina sobre o mundo aquático e suas diversas manifestações, a água corrente e suas ramificações, o mar e sua coroa de riachos e rios. Tupã oferece o frescor à terra, sem o qual o calor excessivo de Carai arriscaria consumir os homens, dado que eles não são deuses. O frescor de Tupã torna assim a terra humana e permite aos seus habitantes evitar o abandono a tudo o que, tal como a cólera, encontra-se ao lado do quente, do excesso, da desordem. Tendo doravante todas as coisas dispostas, os homens podem aparecer. O belo saber pode tornar-se terreno, o divino pode tornar-se humano. É pelo alto da cabeça que o divino infiltra-se no humano. A bruma, a palavra, permite aos homens viver em conformidade à sua natureza. A chama, a exaltação religiosa, segue o mesmo caminho que a bruma. O frescor aparece no lugar mais passível de se aquecer, o peito, o coração. A função do frescor como barragem à desordem é explicitamente anunciada aqui. Graças a esse frescor, aquilo que reúne permanece. Em outras palavras, a moderação, a paciência e a calma no desejo, o que se encontra designado como as normas, impedem a desordem social, evitando que seja atingida a solidariedade tribal. Miboraio. As normas da vida dos homens não lhes são exteriores, dado que definem o modo de existência dos humanos como comunidade de eleitos. Os Guarani guardam em si próprios, por natureza, as regras da vida. O apelo de Nhamandu para que saibam essas normas equivale a uma advertência. Não se esqueçam delas. Fim da Idade de Ouro. O dilúvio. Agora leremos primeiro a reflexão. E depois passaremos ao texto Guarani. A primeira terra abriga uma humanidade que, constituída por e na palavra, permanece na proximidade do divino. Os homens vivem sua idade de ouro sob o olhar benevolente dos que estão no alto, como humanos divinos. Esse estatuto ontológico implica a obrigação essencial de permanecerem conformes às normas enunciadas pelos deuses, isto é, existir de acordo com a própria natureza de humanos divinos. O frescor de Tupã, o frescor que Tupã produz, deve ajudá-los a evitar toda transgressão dessa natureza. Mas, selvagem, humana, a violência do desejo pode revelar-se mais forte que a calma da lei, que a moderação apreciada pelos deuses. O desejo humano contém em si uma potência suficiente para ofender a calma dos deuses. O estado de aguije, de totalidade acabada, não está, portanto, adquirido definitivamente. Para manter-se nele, é preciso esforço, é preciso, à semelhança dos deuses, erguer-se, sob a pena de cair em outra totalidade. A diferença absoluta da forma animal, na qual a transgressão condena os culpados a se metamorfosearem. Do divino ao animal, esta é a viagem dos homens. O fim da primeira terra é a disjunção do humano e do divino, a ruptura de sua boa vizinhança, a explosão do que, dividido, reparte-se desde então de um lado e de outro, em uma fronteira além da qual permanecem os deuses. Imagem simbólica da separação, ao mesmo tempo obstáculo real do retorno em direção ao não separado. A grande água, o mar, cujas margens opostas abrigam doravante de um lado a terra sem mal, moradia divina da vida eterna, e de outro a terra feia, morada terrestre dos demais que ainda se querem eleitos. No âmago de seu coração, o sentimento doloroso da perda toma o lugar da serenidade refrescante de outrora. O imediatismo experimentado do bem-viver é substituído pela nostalgia e pela esperança. O fim da primeira terra é a certidão de nascimento da humanidade.
Para executar a disjunção daquilo que foi originalmente um, era preciso uma transgressão, uma grande transgressão, de efeitos irreversíveis. O incesto como conjunção do mesmo e do mesmo. O incesto como uma dobra sobre si próprio do humano, como desafio e negação do divino. O fluxo do desejo que toma conta de Carai Jurupié, Geupié, e a irmã de seu pai, desencadeia o dilúvio universal, e a primeira terra desaparece sob as águas. Ora, os dois únicos sobreviventes são os dois culpados, a mulher e seu sobrinho, filho de seu irmão. E não somente Carai Geupié escapa à cólera dos deuses, como também ganha para si mesmo o estatuto de divino, dado que se torna um Carai. Convém, nesse caso, admitir uma ambiguidade na violação do interdito maior. Ela condena os homens a só serem homens. Permite, ao mesmo tempo que o culpado tome lugar junto aos deuses. O incesto é, então, simultaneamente a mediação na direção do humano e o caminho na direção do divino. Dizer que o incesto não se opõe ao divino é reconhecer que as regras são feitas para os homens e não para os deuses. Carai Geupié comete incesto. Por esse fato mesmo recusa a regra, quebra a condição humana, iguala-se aos deuses, que, ignorando a proibição, situa-se além da culpabilidade. A esse discurso mítico articula-se com precisão a palavra profética dos Carai de antigamente, quando conclamavam os índios para que abandonassem tudo, saindo em busca da terra sem mal, para tornarem-se semelhantes aos deuses. Essa busca, efetuada na prática contínua do jejum e da dança, implicava também e, sobretudo, o abandono radical da regra social por excelência, a que proíbe o incesto. Deem suas mulheres a quem quiserem, clamavam os profetas. Vejamos 3 versões do mito do dilúvio. Leon Cadogan recolheu a primeira, publicada no capítulo 6º do seu Aivo Rapta. Solene em seu estilo, elimina quase que totalmente os detalhes propriamente mitológicos, em benefício de referências ético-metafísicas. Coletamos a segunda versão entre os mesmos Míbia Guarani. Ela contém menos metafísica e mais mitologia. E quanto à terceira é a que foi contada por Kurt Nimuendarro, pelos Apapocuva Guarani, no início do século. Se bem que talvez possamos farejar nela uma longínqua influência do mito cristão da Arca de Noé, ao mesmo tempo ela reproduz o que sabemos do antigo discurso dos profetas Tupi-Guarani. Dancem, pois tudo irá muito mal sobre a terra. Agora, vocês não devem mais trabalhar. Vamos ao texto. O dilúvio. Houve por todos aqueles da primeira terra acesso ao que não é destinado à imperfeição. Aqueles que pronunciaram as belas preces, aqueles que foram mestres do saber, aqueles para quem belamente houve totalidade acabada, aqueles todos encaminham-se para sua futura morada. Eles fazem seguramente com que se desdobre sua futura morada de terra eterna no coração da pátria dos Tupã pequenos. Aqueles para quem não houve o domínio do saber, aqueles que se uniram à fonte do mal saber, aqueles que se puseram distantes dos que permanecem acima de nós, eles todos encaminham-se mal. Há para eles totalidade desigual. Existem os que foram transformados em pássaros e em rãs e em escaravelhos. Quanto à mulher ladra, é em cabra que a transformou nosso pai. Nossos pais benevolentes deixaram antigamente para nós as normas futuras. Somente através delas haverá para nós o bem viver. Carai Geupié, senhor do mau amor, colocou-se à distância de nossos pais primeiros. Casou-se com a irmã de seu pai. Aqui estão as águas quase chegando. O senhor do mau amor faz ouvir sua prece, canta seu canto, dança sua dança. Eis as águas chegadas. O senhor do mau amor não se ergue até a totalidade acabada. Ele nada, o senhor do mau amor, junto da mulher. Eles nadam. No coração das águas dançam sua dança, fazem ouvir sua prece, cantam seu canto. Eles se provêm de força, passam 2 luas, eles possuem a força.
Há para eles totalidade acabada. De duas folhas fazem surgir a palmeira eterna. No coração das folhas repousam, com vistas a ganhar sua morada, com vistas a coisas não mortais. Senhor do mau amor, Senhor da funesta união, Ele mesmo fez dobrar-se sua futura morada de terra eterna na pátria dos Tupã pequenos. Vejam, o Senhor do mau amor tornou-se nosso Pai e Senhor Tapari. Ele tornou-se o Pai verdadeiro dos Tupã pequenos. O dilúvio. Papari, nosso pai primeiro último, tinha realizado o desejo de desposar a irmã de seu pai. Foi por isso que a terra se pôs a tremer. É porque Papari havia faltado com respeito às normas que a terra foi amaldiçoada. Ela tremia por vários anos, quando o pássaro Cuxiu ouviu a primeira coisa. Ei, vocês, ouviram o que eu ouvi? Vamos! O que você ouviu foi o barulho de suas próprias orelhas, um burburinho em sua cabeça. Responderam o futuro abutre, a futura rã, o futuro sapo, o futuro chapiri. A terra continuava a tremer. E Cuxiu não parava de lamentar-se, pois não parava de ouvir. Esse barulho já era audível. Vocês ouvem o que eu ouço? Mas os outros não acreditavam em nada. Também responderam: mas é o burburinho em sua cabeça. É só o burburinho de suas orelhas que você ouve. Assim, ele decidiu não dizer mais nada. Foi então que se ouviu verdadeiramente que a terra tremia já por vários anos. Nesse momento, Cuxiu voou, pois a água chegava. Os abutres também levantaram voo. O que falava como seu chefe era Uruvuxi, o abutre branco. Os outros eram um uruvo, Uruvu Apua, os abutres redondos. Quanto aos chapiri, eram os abutres inferiores. Todos voaram. Quanto à mulher, transformou-se em rã. Fazia barulho, sacudindo seu bastão de dança. Quando a água chegou, o futuro papari penetrou no meio da correnteza. Faça com que novamente surja uma pequena palmeira pindo azul, ó meu pai primeiro. Seu pai teve piedade e não se enganou, pois seu filho teve uma coragem enorme e enfrentou as águas com bravura. Foi por isso que surgiu no meio das águas a pequena pindo azul, a fim de que pudesse agarrar-se nela. Tendo a pindo sido colocada em seu lugar, seu pai disse: agora sim, meu filho Papari, você possui o saber das coisas. Seu coração é grande e isso é bom. Se as coisas se arranjarem um dia, você, do alto, enviará palavras aos seus companheiros. É ele que é chamado Carai Jeupié, o Senhor incestuoso. O fim da primeira terra. Nosso pai, o grande, desceu sobre a terra e disse a Guiraipoti: dancem, pois tudo irá mal sobre a terra. Eles dançaram cerca de 3 anos antes de ouvir o ruído das coisas más. A terra estava prestes a cair e balançava do lado do sol poente. Guiraipoti disse então aos seus filhos: vamos, o ruído das coisas más nos assombra. Puseram-se então em marcha para o lado do nosso rosto, para a beira-mar. É para esse lado que se foram. E os filhos de Guiraipoti lhe perguntavam: a coisa má chegará até aqui? Não, somente no final de um inverno chegará a coisa má. Então os filhos puseram-se a trabalhar. Passado o inverno, o ruído da coisa má novamente fez-se ouvir. Eles puseram-se novamente em marcha. A terra tremia mais frequentemente. E os filhos de Guiraipoti lhe perguntaram: a coisa má atingirá em breve este lugar? Agora vai ser pior. Agora vocês não devem mais trabalhar. Eis o que disse nosso pai, o grande, a Guiraipoti, que o retransmitiu a seus filhos. Assim, os filhos de Guiraipoti pararam de trabalhar. Eles perguntaram: e como vamos sobreviver? Eu farei aparecer nossa futura alimentação. E eles puseram-se em marcha na mesma direção. Vocês já estão com fome?
As crianças que brincam já têm um pouco de fome. Desdobrem-me um tecido. Ele afastou-se, sacudiu seu corpo e fez cair milho, batatas doces e bolachas de mandioca. Deu tudo isso a seus filhos. Em seguida, puseram-se em marcha na mesma direção. Vocês estão acostumados a comer vapuru? Sim. Ele andou sobre uma árvore, apareceu o vapuru, que foi comido por seus filhos. Deixem um galho, para que os que vêm depois de nós tenham também o que comer. Entretanto, a terra ardia cada vez mais. Eles retomaram o caminho e novamente questionaram Guiraipoti. Este lugar resistirá? Assim respondeu ele aos seus filhos. Este lugar, dizem, é a montanha que detém o mar. Ela é, dizem, destinada a subsistir. Então instalaram-se nela. É chegado o tempo de que construam nossa morada. É preciso que a façam de madeira. Se não, dizem, ela desaparecerá nas águas. Eis o que me disse nosso pai, o grande. Então disse Guiraipoti a Jiparo: ajude meus filhos, hã? Nenhuma ajuda. Vou fabricar piroga. Ao pato: ajude um pouco meus filhos a construírem sua casa. Também não posso, não ajudo. Se for preciso, posso voar. Bem, disse ao pássaro suruva, você também não ajudará meus filhos na casa? Não, também não. Muito bem, fique. Veremos, quando a água chegar, o que vai lhe acontecer. Começaram então a construir uma casa de madeira, terminaram-na e novamente puseram-se a dançar. Não tenham medo da chegada da água. É, dizem, para refrescar o apoio da terra que a água virá. E depois, dancem durante 3 invernos. E ao termo desse tempo, a água chegou. Não tenham medo. A água chegava e se espalhava. Então Jiparo disse: tragam-me um machado de pedra. Vou talhar uma piroga para descer a correnteza. Ele ainda gritava quando a água espumou em turbilhões por cima de sua cabeça. O pato quis voar, mas os habitantes da água o devoraram. O pássaro suruva também gritava: olhem a água chegando! E como falava, a água encheu sua boca. Sua alma-palavra transformou-se em pássaro. A filha de Guiraipoti tinha levado consigo um tatu, e a água recobriu a casa. Então a mulher de Guiraipoti lhe disse: suba na vertente da casa. Guiraipoti pôs-se então a chorar, e sua mulher lhe disse: não tenha medo, meu velho. Mostre seus braços aos pássaros. Se os pássaros favoráveis vierem pousar sobre seus braços, erga-os acima de nós. Em seguida, ela faz ressoar várias vezes o seu bastão de dança nas vigas da casa. Então, Guiraipoti entoou o canto Nhengarai, e a casa parou de tremer, saindo das águas. Eles elevavam-se, eles se iam. Chegaram à porta do céu, e a água, seguindo seus traços, também chegava.